Pare tudo o que você estiver fazendo neste momento, porque o que nós vamos revelar neste vídeo muda completamente a forma como você entende a sua personalidade, seus desafios, seus dons e até os atritos que você tem com as pessoas que você mais ama. E não é opinião, é uma sabedoria registrada nos textos mais antigos dos estudiosos e comentaristas da Bíblia. Pessoas que dedicaram a sua vida a desvendar os segredos das Escrituras Sagradas. Sabe o que está escrito, por exemplo, nos comentários dos sábios sobre o livro de Isaías? Preste atenção nesta frase. Uma pessoa que não estuda a sabedoria das constelações era melhor que não tivesse vindo ao mundo. Você já imaginou por que eles diriam algo tão forte a este respeito? E a resposta está neste vídeo. E não é só a resposta para essa pergunta. É a chave para você entender por que se identifica tanto com algumas coisas que falam aqui no canal e tão pouco com outras que nós trazemos aqui. Porque hoje eu vou te explicar o que é o mapa cabalístico completo e por que o seu mazal de nascimento é sua porta de entrada, importantíssima, fundamental, mas apenas a porta. Fica comigo até o final, porque lá no final eu vou te explicar algo sobre o seu mapa que ninguém te contou até este momento. Quem acompanha esse canal já sabe, nós fizemos um vídeo completo percorrendo todos os meses do calendário bíblico, uma visão panorâmica de todo o ciclo espiritual do ano, as tribos, as letras, os sentidos controladores. Também já tratamos de uma questão que muita gente trazia como receio. Se você não viu aquele vídeo, assista. Mas te respondemos, estudar as Mazalot com a abordagem correta, com a base correta, não é proibido, muito pelo contrário. Então agora nós vamos entrar numa nova fase aqui no nosso canal. A partir do próximo vídeo, vamos abrir Mazal por Mazal. O primeiro bloco será de Talê, Shor e Teumim, Áries, Touro e Gêmeos. Depois, os demais na sequência. Um mergulho profundo em cada constelação espiritual. Mas antes de entrarmos nisso, eu preciso fazer este vídeo. Porque ainda tem perguntas que nos chegam todos os dias. E se você não ouvir o que eu vou dizer agora, vai assistir os próximos vídeos com um filtro errado, vai achar que algumas coisas não se aplicam a você e vai perder o que há de mais valioso neles. As perguntas são estas. Por que estudar isso, afinal? O que eu ganho na prática? E por que, quando eu escuto a descrição do mês que nasci, às vezes parece que está falando de outra pessoa? Então vamos responder uma de cada vez. Antes de tudo, me acompanha aqui agora num raciocínio rápido. Você conhece alguém que adora horóscopo, mas diz que não acredita em Deus, por exemplo? Então pensa comigo. Se o universo veio do nada, uma explosão, sem inteligência, sem propósito, um acaso cósmico, então qual é a lógica de olhar para a posição de Marte ou de Vênus e achar que aquilo tem algo a dizer sobre a sua vida? É como jogar bolinhas de gude no chão, elas caem aleatoriamente. Se eu olhar para aquela disposição e disser, isso significa que amanhã é dia de tomar cuidado com negócios, você provavelmente me chamaria de louco. Porque se não houver propósito na criação, não há propósito também em nada, incluindo na posição das estrelas. Agora, se você acredita, como nós acreditamos, que Deus criou os céus, que Ele estabeleceu 12 constelações, que deu a cada um seu tempo e sua influência, então estudar isso não só faz sentido, como é necessário. O livro de Gênesis, Bereshit em hebraico, logo no primeiro capítulo, no quarto dia da criação, diz que sejam luzeiros nos céus e que sejam para sinais leotot e para momentos lemoadim e para dias e anos. Para momentos, aqui no texto, as estações, os ciclos. Para dias e anos, o calendário que todo mundo já conhece e entende. Mas e para ot e para sinais. Sinais de quê? Sinais para a sua vida. Deus está dizendo, eu coloquei os astros nos céus para serem um sinal para você, para te ensinar, para te orientar.
E aqui está o ponto que desmonta a contradição. As estrelas são luzeiros, só que não são luzeiros físicos. A luz de uma estrela não ilumina seu caminho numa rua escura. Você não anda à noite guiado pela luz de Órion. Então, por que a Bíblia chama as estrelas de luzeiros? Para quem? Porque a luz delas é espiritual. Uma luz que ilumina a sua alma, suas tendências, seus potenciais, seus desafios. Elas não iluminam o chão que você pisa, elas iluminam quem você é. Mas aqui começa a grande diferença entre o que a Bíblia ensina e o que o mundo vende por aí. No mundo, a astrologia é sobre prever o futuro, sobre saber se amanhã vai ser um bom dia para o amor, para o dinheiro, para viagens. A Bíblia trata de outra coisa completamente diferente. E eu vou te mostrar exatamente o que. Mas antes, precisamos compreender outra coisa. Por quê? Porque nós precisamos estudar isso e através de 3 motivos. Chegou a pergunta central, a pergunta que deve estar na sua mente agora. Por que um servo de Deus, uma pessoa que estuda a Bíblia, vai dedicar tempo a estudar as constelações? O que se ganha com isso espiritualmente? E eu vou te dar 3 motivos. 3 motivos práticos, concretos, que justificam cada minuto que você invista nisso aqui. Primeiro motivo, conhecer a si mesmo para servir a Deus. Você quer servir a Deus com toda a sua alma ou com apenas parte dela? Essa é a ordem que aparece no livro de Devarim, Deuteronômio. Você vai amar o Eterno com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu poder. Mas como você vai servir a Deus com toda a sua alma, se você não conhece sequer a sua alma? Como você vai entregar tudo se você não sabe o que você tem para entregar? Pensa numa empresa. Numa empresa você tem o eletricista, o marceneiro, o publicitário, o construtor. Cada um tem a sua respectiva função. O eletricista não pode ficar olhando para o marceneiro e dizendo: queria ser igual a ele. Não. Ele tem o seu tafkit, o seu papel específico. O marceneiro tem o dele. E cada um tem o seu lugar. Eu preciso conhecer, portanto, o meu lugar, para saber onde posso contribuir melhor, para saber o que Deus espera de mim com os utensílios que Ele mesmo me deu. Quem se conhece e trabalha com aquilo que recebeu atinge o propósito espiritual da criação. E o contrário também é verdade. Quem não se conhece, vive tentando ser o que não é, vive frustrado, vive em guerra consigo mesmo. Um dos maiores estudiosos da Bíblia, o Gaon de Vilna, deixou um ensinamento que precisa ficar gravado na sua mente. Uma pessoa que tenta mudar as raízes de sua alma, as tendências profundas com as quais ela nasceu, essa pessoa vai ser infeliz a sua vida inteira. Infeliz. Agora veja que forte. Um exemplo que eu vou te dar agora. Uma criança nasce quando Marte está influenciando. Isso imprime na alma dela uma intensidade natural. Ela é curiosa, investigativa, gosta de entender como as coisas funcionam por dentro. Não tem medo de situações que as outras pessoas geralmente evitam. Os pais dessa criança nasceram sob outra influência. São pessoas extremamente delicadas, sensíveis. Tudo os impacta. Eles veem o filho com esse comportamento e ficam apavorados. Começam a repreender: para com isso, isso não se faz, você está errado. Se fizerem isso, vão destruir o filho. Porque não estão conhecendo o filho. O filho não é igual a eles. E se todo mundo fosse delicado como eles, adivinha? Quem seria médico? Quem faria cirurgias? Quem trabalharia nas emergências? A chave não é reprimir, é conhecer para direcionar. É pegar sua intensidade e canalizar para o bem, para a missão que Deus desenhou para aquela alma em específico. E este é o primeiro motivo. Segundo motivo, conhecer o seu próximo. Agora, o segundo motivo é tão importante quanto o primeiro, e talvez até mais. Porque não adianta você se conhecer se você não entende as pessoas que estão ao seu redor, que estão ao seu lado.
Quantos casamentos sofrem desgaste não por falta de amor, mas por falta de compreensão? Quantas amizades se rompem porque um interpreta o jeito do outro como ofensa, como ataque, quando na verdade é só o jeito que a pessoa é. Um exemplo simples. Uma pessoa nasceu sob a influência que a faz precisar de controle. Ela precisa sentir que tem domínio sobre as coisas ao redor dela, não por maldade, por constituição de alma. Se o marido não entende isso, vai passar o tempo todo tirando esse controle dela. Vai decidir tudo sozinho, vai ignorar a necessidade que ela tem de participar, de direcionar. E aí, ele vai se perguntar por que o casamento está se desgastando. Ele não entendeu a alma da sua esposa. Outro exemplo. Um marido que nasceu sob uma influência que o faz ser mais lento, mais reflexivo. Ele não decide rápido, ele precisa de tempo. Se a esposa não entende isso, vai pressioná-lo toda hora. Vai achar que ele é preguiçoso, que ele é omisso, que ele não se importa, quando na verdade ele só funciona num ritmo diferente. E quando ele finalmente decide, ninguém segura, porque ele foi feito para ser assim. Entender o próximo evita que você interprete as ações dele como vingança, como desleixo, como indiferença. Você começa a ver que muitas vezes é simplesmente uma maneira diferente de ver o mundo. Uma alma que veio com outras ferramentas. Isso vale para o marido, vale para a esposa, para o filho, para o chefe, para o amigo, para o irmão. Vale para a forma que você pode ver o mundo. E o terceiro motivo, educar seus filhos. O terceiro motivo é onde tudo se encontra. O livro de Michelet, livro de Provérbios nas Escrituras, escrito pelo rei Salomão, diz: eduque o jovem de acordo com o seu caminho. Não o caminho de Deus, neste caso do texto, o caminho dele, do jovem. Não de acordo com o seu caminho pessoal dos pais, de acordo com o caminho dele, do jovem. E o Gaon de Vilna explica esse versículo de forma direta. De acordo com o caminho da criança significa de acordo com o mazal dele, com as tendências que Deus imprimiu na alma daquela criança. Um exemplo prático. Seu filho nasceu sob uma influência que o faz precisar fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ele não consegue se concentrar numa única atividade por muito tempo. Você olha e pensa, esse menino não para quieto. E isso é um problema. Não, isso é apenas a alma dele. E se você tentar trancá-lo, forçá-lo a ficar parado o dia inteiro, focando numa coisa só, você vai quebrá-lo. Isso vai fazer dele infeliz. Agora, se você entende que ele é assim e começa a direcionar essa energia, oferece várias atividades, deixa ele transitar entre elas, cria um ambiente onde essa multiplicidade é bem-vinda, você está educando de acordo com o caminho dele. Outro filho pode ser o oposto. Precisa de calma, de profundidade, de silêncio. E se você forçar este filho a ser extrovertido e estar sempre rodeado de gente e fazer 1000 coisas, você também o estará quebrando. Conhecer o mazal de seus filhos é conhecer o manual de instruções de como lidar com a alma deles. Ele já tem um manual de instruções. Agora que você já entendeu os 3 motivos, se conhecer o próximo, educar os filhos, eu preciso te levar agora nesse vídeo para o próximo nível. Porque tem uma pergunta que talvez já tenha passado pela sua cabeça desde que você começou a acompanhar esta série em nosso canal. Uma pergunta incômoda. Você ouve a descrição de seu mês de nascimento e algumas coisas batem perfeitamente, mas outras parecem não ter nada a ver com você. Por que isso acontece? A resposta está no que eu vou te explicar agora. Porque até aqui nós falamos muito sobre o mazal do mês, a influência da constelação que rege aquele período do ano. E isso é poderoso e isso já revela muito. Mas esta é só a primeira camada. O que a maioria das pessoas não sabe e que os grandes estudiosos da Bíblia sempre souberam é que existem vários sistemas que influenciam a vida de uma pessoa.
várias camadas que se sobrepõem umas às outras. O Mazal do mês é uma delas, importante, mas não é a única. Existem os planetas, os 7 astros principais, o Sol, a Lua, Marte, Vênus, Mercúrio, Júpiter e Saturno. Cada um deles reina durante uma hora específica, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Cada hora tem um astro regente, o astro que está reinando na hora exata em que você nasceu, imprime uma força na sua alma. Representa uma força divina que é imprimida naquele momento. Além da hora, tem um dia da semana, cada dia é regida também por um astro. Você sabia, por exemplo, que os dias dos nomes das semanas em praticamente todas as línguas vêm dos astros? Sunday, dia do Sol; Monday, dia da Lua; Martes, em espanhol, dia de Marte; miércoles, dia do Mercúrio. Isso não é coincidência, é o reconhecimento de que cada dia carrega uma energia diferente. Agora, soma tudo: o mês, o dia, a hora, a posição exata de cada planeta no momento de nascimento, a interação entre eles, alguns se reforçam, outros se neutralizam. Isso é o mapa cabalístico completo. E é por isso que 2 pessoas nascidas no mesmo mês podem ainda assim serem completamente diferentes. Porque o Mazal do mês é só uma moldura, o preenchimento vem de todas as outras influências. Então, agora chegamos ao ponto que vai clarear tudo neste vídeo. Você tem o Mazal principal, aquele do mês em que você nasceu, e ele é como a cor predominante da pintura do quadro do qual você é feito. Mas você não tem só esse Mazal. No momento em que a sua alma desceu a este mundo, ela passou por todas as esferas celestiais e cada uma delas deixou uma marca, uma impressão. Todas as 12 Mazalot estavam lá, todas. Umas mais intensas, outras de forma mais sutis. O que acontece é que algumas dessas influências potencializam o seu Mazal principal. Elas amplificam. Você ouve a descrição do seu mês e fala: isso é exatamente eu, cada palavra. Outras influências aplacam, equilibram, contrabalanceiam. Você ouve a descrição do seu mês e parte delas parece não se aplicar a você, não porque estejam erradas, mas porque tem outra Mazal, outro planeta, outra hora ali suavizando aquela característica. É como temperos numa comida, o ingrediente principal está lá, mas o sal, a pimenta, a erva, eles modificam o sabor final. Às vezes você sente mais o tempero do que o ingrediente principal. E isso só se revela no seu mapa completo. Quando você olha só o mês em que você nasceu, você vê a pintura de longe. Quando você olha o mapa, você vê cada pincelada divina na sua alma. E tem mais. Tem uma coisa que quase ninguém fala, algo que os sábios conheciam e que os horóscopos de revistas jamais vão te contar. O seu mapa astral não é uma sentença, um decreto. O seu mapa é um ponto de partida. É a sua configuração de fábrica que te explica, mas não te justifica. Porque as escolhas que você faz, a Torá que você estuda, os mandamentos que você cumpre, a caridade que você pratica, tudo isso altera o que já estava previsto. Os comentaristas antigos ensinam: não há Mazal que determine Israel. O povo de Deus não está preso às constelações. Mas atenção, isso não significa que a constelação não influencia. Significa que você pode, na verdade, se elevar acima delas. É como uma estrada, o mapa mostra a rota principal, mas você pode pegar um desvio, pode abrir um caminho novo. Só que para abrir um caminho novo, você precisa primeiro saber qual é a rota original e para onde você está indo. Você não muda o que você não conhece. Estudar o seu Mazal não é aceitar um destino, é ter um diagnóstico e saber de onde você parte, quais são as ferramentas, quais são os desafios e quais dons, e a partir daí é que você vai saber exatamente o que fazer. Então agora eu vou resumir para você o que o mapa cabalístico traz. Primeiro, o seu Mazal do mês, a constelação principal, a influência geral do período do seu nascimento. Segundo,
os planetas no momento exato, a posição de cada um dos 7 astros principais, qual estava mais forte, qual estava mais fraco, qual estava em harmonia, qual estava em tensão. Terceiro, a hora do seu nascimento. O astro que reinava naquela hora específica, e isso afeta diretamente traços de sua personalidade que o mês sozinho não explica. Quarto, a interação entre todas estas forças, como um astro, por exemplo, potencializa o equilíbrio outro, como uma masala suaviza o efeito da outra. Quinto, as letras hebraicas associadas, porque as letras são a raiz de tudo. Deus criou o mundo através das letras. Cada força celestial tem uma letra como sendo a sua origem espiritual. Sexto, os sentidos espirituais e os membros do corpo conectados a você de forma mais intensa. O que isso significa na prática para a sua saúde, para seus talentos e para suas vulnerabilidades. Sétimo, as áreas da vida que recebem mais influência do Zefir, o despertar do alto, a graça que flui até você e as áreas que exigem mais zerar o seu esforço pessoal que você precisa trabalhar mais. Isso é um mapa, um diagnóstico completo da sua Neshama, da sua alma. Conhecer só o mês é importante, já revela direções, mas o mapa completo revela as nuances, os detalhes e as camadas mais profundas. Então agora vamos ao concreto. Quando você conhece o seu masalo principal, você ganha clareza sobre suas tendências gerais, sobre a energia central que rege a sua alma. Quando você acessa o mapa completo, no entanto, você entende por que dentro dessa energia central você tem características que preferem vir de outro lugar. Você entende por que se identifica com alguns aspectos de seu mês e não com outros. Você entende por que certas áreas da sua vida fluem com naturalidade enquanto outras parecem exigir o dobro de esforço. E mais importante, você para de lutar contra aquilo que você é. Quantas pessoas passam a vida tentando ser algo que não são, tentando ter habilidades que Deus não deu a elas, tentando se encaixar num molde que nunca foi desenhado para aquela alma. Quando você tem um mapa, você para de se comparar. Você olha para o outro e entende. Ele é diferente porque a configuração da alma dele é diferente. Ele veio com outras ferramentas, outras missões, outros desafios. E isso traz paz. Paz consigo mesmo, paz no casamento, paz na educação dos filhos, paz nas relações de trabalho. Então agora eu quero te preparar para o que vem a seguir. No próximo vídeo nós vamos começar a abrir Masal por Masal. E vamos começar com Talê, o primeiro signo, o carneiro, conhecido como Áries. Depois Shor, o touro. Depois Teomim, Gêmeos. 3 constelações, 3 energias completamente diferentes, 3 portais espirituais. E agora você já tem um fundamento para assistir esses vídeos com os olhos corretos. Você já sabe que o Masal do mês é uma peça-chave, mas que o quadro completo é ainda mais amplo. Você já sabe que se alguma descrição não bater perfeitamente com você, não significa que está errada. Significa que existem outras forças ainda atuando. Forças que o mapa completo revela a teu respeito. Se você quer ir mais fundo, se quer descobrir não apenas o seu Masal principal, mas todo o desenho da sua alma com planetas, horas, letras, interações, Zefir, Zera, eu vou deixar aqui o link para você solicitar o seu mapa cabalístico completo na descrição deste vídeo. É um estudo personalizado, individual, um documento particular seu que leva em conta o momento exato em que a sua alma nasceu para existir nesse mundo. E cada informação importa. Vou resumir
para que você leve desse vídeo com você. Primeiro, estudar as Mazalot não é horóscopo de revista. É uma sabedoria registrada pelos maiores estudiosos da Bíblia, baseada nas próprias Escrituras, que nos ajuda a entender quem somos, como fomos formados e qual o nosso propósito. Segundo, existem 3 grandes motivos para mergulhar nesse estudo. Conhecer a si mesmo para servir a Deus com a sua máxima potência. Conhecer o próximo para não interpretar diferenças como ataques. E educar os filhos de acordo com o caminho deles e não com o seu. Terceiro, o Mazal do mês é o ponto de partida, mas o mapa completo revela todas as outras camadas, planetas, horas, interações, e isso é o que explica por que você não pode se identificar totalmente com a descrição geral do seu mês. Você tem outras influências que aplacam ou potencializam as características principais do seu Mazal. Quarto, conhecer o seu mapa não é aceitar uma sentença, é ter um diagnóstico. Você recebe as ferramentas, mas o que você faz com elas está nas suas mãos. A Torá, os mandamentos, a caridade, a oração, tudo isso eleva você acima do que estava previsto. O próximo vídeo entra no primeiro bloco das Mazalot, Talê, Shor e Teumim. 3 mundos diferentes, 3 almas diferentes. Então, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso, e se você quer o seu mapa completo, o link está na descrição. Até o próximo vídeo e que seu caminho seja iluminado.